Hoje vamos de 4 tapas espanholas, começando com as batatas bravas com molho picante, camarão ao alho, a clássica tortilha espanhola e couve-flor empanada com molho romesco. Sejam bem-vindos ao canal Receiteira Inter, minha cozinha internacional, onde a gente explora os sabores do mundo, sem sair de casa. Então agora, bora lá para as nossas receitas espanholas. Partindo para a primeira receita, batatas bravas. Vamos dar início preparando as batatas, cortando em pedaços, com casca, dando assim mais textura e um aspecto mais rústico ao prato. Em seguida, elas vão para o fogo com água, sal e aqui vai um segredinho para deixar ainda elas mais crocantes. Só acrescentar meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Cozinhar até ficarem em ponto ao dente. Para a próxima etapa, vamos acrescentar um tanto de azeite, com sal e pimenta do reino a gosto, sobre todas elas, e bora assar em 200 graus Celsius, até ficarem douradas. Ou então, a versão frita, vocês decidem. Enquanto estão no forno, vamos para salsa brava. Numa frigideira, refogar uma cebola picada, adicionar 2 dentes de alho moídos, refogar por cerca de 1 minuto. Na sequência, despejar 800 ml de molho de tomate em pedaços, temperar com sal e páprica defumada, pimenta caiena e molho de pimenta, dar aquela boa mexida e deixar apurar por alguns minutos até ficar nessa consistência, depois só reservar. Seguindo com o molho aioli, em uma tigela acrescentar 4 colheres de sopa de maionese e de 1 a 2 dentes de alho, já moídos. Logo que pronto, só deixar de lado. Passado um tempo, as batatas já ficaram crocantes e douradas. Só servir com a salsa brava por cima, seguido do molho aioli e um pouco de salsinha fresca. E tá pronto! Simples e cheia de sabor. Agora, vamos para a segunda receita, camarão ao alho. Começando por primeiro, picando 2 cebolas pequenas, em seguida picando de 4 a 6 dentes de alho. Além disso, uma pimenta fresca. Quanto às sementes da pimenta, vocês decidem manter para mais ardência ou retirar para um sabor mais equilibrado. Feito isso, só picar muito bem. E por fim, picar um tanto de salsinha fresca. Partindo agora para a frigideira, com azeite de oliva, acrescentar a cebola, refogar até ficar macia. Em seguida, entramos com os dentes de alho e bora refogar mais um pouco, liberando assim todo o aroma e criando uma base cheia de sabor. Logo, adicionar a pimenta, assim como também páprica doce a gosto. Novamente, mexer bem. Hora de entrar com 400 gramas de camarões, ganhando cor e textura em poucos minutos. Tudo é salteado rapidamente para manter a suculência e garantir um resultado equilibrado. Finalizar com sal e pimenta do reino, assim como também salsinha fresca a gosto. Camarões dourados, brilhantes e prontos para servir com aquela fatia de pão. Uma receita clássica, cheia de aroma e sabor. Prosseguindo para a terceira receita, tortilha espanhola. Antes de tudo, começar cortando em fatias finas 450 gramas de batatas. E fazer o mesmo com uma cebola grande. Hora de ir para a frigideira com um bom tanto de azeite de oliva, adicionar as batatas. Fritar em fogo médio, lentamente, até que fiquem macias, mas sem dourar demais. De vez em quando, dar aquela virada. E por fim, temperar a gosto com sal e pimenta do reino. Assim que pronta, só reservar. Depois, na mesma frigideira, dar uma leve fritada na cebola. Com as batatas e as cebolas já prontas, deixar de lado que logo a gente vai voltar com elas. Para a próxima etapa, em uma tigela, com 6 a 8 ovos, temperar a gosto com sal e pimenta do reino e dar uma boa misturada.
Agora misturar tudo aos ovos batidos. Chegada a hora de levar à frigideira, despejar a mistura e espalhar uniformemente. Cozinhar com tampa de fogo médio a baixo de 3 a 4 minutos, até que as bordas comecem a firmar. Antes de virar, deslizar com uma espátula ao longo das bordas da frigideira e, com cuidado, virar a tortilha usando um prato ou uma tampa. Deixar cozinhando do outro lado até atingir o ponto desejado, mais cremosa ou mais firme, vocês escolhem. Pode ser servida morna ou em temperatura ambiente, cortada em fatias acompanhado de uma boa salada ou então fazer um sanduíche dela. Conhecido como bocadinho de tortilha, famoso por lá. Uma receita tradicional espanhola, simples e deliciosa. Agora vamos para a última e quarta receita, couve-flor empanado com molho romesco. Para o molho, vocês vão precisar de um pimentão vermelho cortado ao meio, sem sementes, e colocar em refratário, com a pele para cima, e levar ao forno em 200 graus Celsius por cerca de 20 minutos. Em seguida, com o lado brilhante do papel alumínio, colocar meio tomate e 2 dentes de alho. Dar uma boa temperada com sal, pimenta do reino e um fio de azeite. Uma correção rápida aqui. Usei o alumínio do lado opaco. O certo é o lado brilhante. Fica aí a dica para vocês. Garantindo assim um resultado melhor. Com tudo pronto, colocar em uma forma uma fatia de pão de forma e 1/4 de xícara de amêndoas em lascas. Em 200 graus Celsius, levar ao forno por alguns minutos até dourar. Já com os tomates e os dentes de alho, só deixar esfriar. Agora, com os pimentões prontos, retirar do forno, deixar esfriar e logo depois retirar a pele de cada um. Assim como também com o tomate. Para a próxima etapa, usando um mixer, esmigalhar a fatia de pão. Logo depois acrescentar as amêndoas, os tomates, os dentes de alho e os pimentões. Acrescentar um pouco de azeite de oliva, cerca de 1 colher, 1 colher de chá de vinagre e uma pitada de sal. Acrescentar um pouco de páprica doce. E bora lá bater tudo isso muito bem até ficar nesse creme bem consistente. Chegada a vez de separar os floretos de uma unidade de couve-flor. Na sequência, levar ao fogo com água e sal e deixar cozinhar em ponta ao dente. Após cozidas, colocar sobre uma forma e deixar esfriar. O próximo passo, acrescentar farinha de rosca em um refratário, temperar a gosto com sal, páprica doce e pimenta do reino. Só misturar bem os ingredientes e reservar. Em seguida, bater de 1 a 2 ovos. Passar cada floreto de couve-flor primeiro nos ovos e finalizar na mistura de farinha de rosca. Com tudo empanado, levar para fritar por alguns minutos. De vez em quando, dando aquela virada, até ficarem dourados e crocantes. Assim que prontos, colocar sobre papel toalha. Antes de servir, salpicar um pouco de salsinha. Não esquecendo, é claro, do molho. Agora, bora aproveitar! E esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, já sabe, já deixa aquele like e se inscreva aqui no canal. A gente se vê na próxima. Tchau!